Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estava aqui pensando, refletindo, não é melhor dizendo, enquanto estávamos louvando, pensando também um pouco no que o pastor Tiago estava comentando sobre vermos Jesus como vencedor, né? E me veio um cântico muito antigo, sempre que eu ouço esse cântico me lembro do meu pai, chama-se O Rosto de Cristo, e num trecho desse cântico ele diz o seguinte: ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Glórias ao Senhor, porque realmente Cristo passou pelo momento da cruz, de sofrimento, momento de amargura, momento de muita dor, mas ele venceu, e esse momento ficou para trás. Hoje nós celebramos um Cristo vivo, um Cristo vencedor, e um Cristo de vencedores também, um Cristo de filhos e filhas, que ele tem guardado e protegido e feito caminhar como mais do que vencedores, porque essa é a palavra do Senhor. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, e o nosso Cristo não é um Cristo que está vencido e morto naquela cruz, mas é um Cristo vivo, um Cristo que também está sempre vivificando os nossos corações. Quando estamos tristes e abatidos, olhamos para a cruz, lembramos de sua vitória, lembramos que Ele também nos faz caminhar vitoriosamente, amém? Nós vamos meditar nessa noite no tema, cuide da sua vida, Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36, diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 21, versículos 34 e 36. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Vamos orar um pouco mais? Pai querido, a Tua palavra foi proferida, agora pedimos que o Senhor nos traga revelação através da ação do Teu Espírito Santo, que dá entendimento, Pai querido, para as nossas vidas, para que possamos adequá-la segundo o Teu querer, segundo a Tua palavra, e em tudo Te adorarmos através do nosso procedimento. Que a Tua palavra seja clara e cristalina para nós nessa noite, e Teu Espírito Santo nos dê poder para viver segundo o Teu querer, e em tudo glorificando o Teu santo nome. Amém e amém. Irmãos, a Bíblia está constantemente nos advertindo sobre a importância de estarmos atentos para o dia do juízo final, o dia que Cristo virá para buscar aqueles que são seus, mas também para julgar aqueles que o rejeitaram. A palavra está sempre nos advertindo quanto a isso. Nós vemos o Senhor por diversas vezes falando sobre isso, de modo que o dia que isso acontecer, ninguém vai poder dizer, eu não sabia, eu fui pego desprevenido. A palavra está constantemente nos advertindo sobre esse dia, que embora nós não sabemos quando vai acontecer, mas certamente podemos perceber que está próximo. Nesse capítulo de Lucas, capítulo 21, o Senhor Jesus está falando sobre os sinais dos últimos dias. E Ele nos adverte, nos dá dicas, digamos assim, né? Para que estejamos atentos, para que quando isso acontecer, a gente possa estar percebendo que a volta está próxima. E se a volta está próxima, nós temos que estar preparados. Em outro trecho da palavra, o Senhor Jesus fala da parábola das virgens prudentes, né? E o noivo vinha, e as virgens precisavam estar preparadas. Havia aquelas que eram prudentes, e assim estavam, e aquelas que não. E infelizmente ficaram de fora da festa do noivo, o noivo que é Cristo Jesus. Em Marcos capítulo 13, versículo 33, Jesus também nos fala para vigiarmos e orarmos, ou seja, para observarmos atentamente, estarmos em alerta, em estado de sentinela e de cuidado constante. Nós precisamos estar sempre atentos aos sinais dos dias, do que a palavra nos mostra, e esperar com alegria, porque é a volta do Cristo, é a volta do nosso Mestre, é a volta do noivo que vai buscar a sua noiva, que é a igreja, que somos nós, somos eu e você. E por isso nós temos que estar sempre então atentos, temos que estar preparados. No versículo 34, do versículo que nós lemos no início, do capítulo, aliás, o texto que nós lemos no início,
Jesus está dizendo que os crentes dedicados e vigilantes sempre esperam confiadamente pela vinda do Senhor, ao invés daqueles que são incrédulos e vivem como se isso nunca fosse acontecer. Infelizmente, há muitas pessoas que ainda mesmo dentro das igrejas vivem como incrédulos, porque vivem como se Cristo Jesus nunca fosse voltar, como se fosse uma historinha contada, apenas uma ficção, ou ainda como um filme que até te emociona, mas que não passa de uma bela história. Nós temos que entender que a volta de Cristo Jesus é sim real, não é à toa que a Bíblia está constantemente nos advertindo. E não somente isso, Cristo está nos dizendo para resistir às tentações, ao mundanismo e aos apetites da carne, para que não sejamos pegos desprevenidos. É o que Jesus está dizendo aqui. Ele diz: cuidem da sua vida, tenham cuidado, estejam atentos, estejam apercebidos, para que vocês não se percam no dia a dia, no cotidiano, no aparente descumprimento da promessa de Cristo Jesus. Porque tem muitas pessoas que parecem que não creem mais que Cristo vai voltar. Parece que vive como se fosse apenas uma história. E Jesus já diz isso porque ele sabia que aconteceria de haver dias em que as pessoas parariam de crer. E se isso já é um alerta para aqueles que ainda não creem em Cristo Jesus, muito mais para aqueles que professam essa fé. Mas para que tipo de pessoas Jesus está dando essas palavras? Para que tipo de pessoas Jesus está dizendo para que cuidemos, tenhamos cuidado, para estarmos de pé diante do Filho do Homem, ou seja, do próprio Cristo, quando Ele voltar? Primeiramente, em primeiro lugar, Jesus está proferindo essas palavras para aqueles que vivem cuidando da vida dos outros. Mas esse cuidar da vida dos outros não é no sentido altruísta da palavra, não é no sentido de dar suporte, de ter a preocupação, de querer ajudar. Isso aí é bom. Como povo do Senhor, nós temos que nos preocupar com a vida uns dos outros, fortalecendo os irmãos que estão enfraquecidos, e olhando um para o outro e tendo esse cuidado para que juntos possamos estar firmes até que Cristo volte. Mas não é desse tipo de pessoa que Jesus está falando aqui. Jesus está falando de pessoas que estão tão ocupadas cuidando da vida do outro, bisbilhotando na vida alheia, que simplesmente param de cuidar de si mesmos. Pessoas que estão sempre envolvidas em mexericos, pessoas que estão sempre cuidando dos defeitos dos outros. E, queridos, como a internet tem potencializado isso? É terrível, Basta uma pessoa colocar uma foto ou um comentário para todo mundo achar que tem o direito de ir lá e jogar, muitas vezes, uma verborragia sem tamanho, Palavras que ofendem, que machucam, que magoam, palavras, muitas vezes, que não são medidas. E, muitas vezes, isso mostra esse tipo de atitude. Pessoas que se acham juízes do outro, que se acham no direito de julgar o outro. E eu não estou falando de julgar atitudes, nós temos que julgar aquilo que é certo e errado, mas estou falando de se colocar como superior, como se nós estivéssemos na posição de juiz, que somos tão melhores, que podemos então olhar para o outro como se fôssemos inferiores. E isso a palavra de Deus condena. Pessoas que estão apenas olhando para o defeito dos outros. Mateus, capítulo 7, no versículo 3, a palavra diz assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Olha só que contraste, Jesus fala da pessoa que está preocupada com o cisco que está no olho da outra pessoa, do irmão, mas que não consegue enxergar uma viga, um galho, um pedaço enorme de madeira, e alguns já até estão em outro nível, já é um tronco, em cima do seu próprio nariz. Pessoas que estão coando os mosquitos na vida do outro e têm verdadeiros elefantes de problemas e de erros e defeitos nas suas próprias vidas. E isso a palavra do Senhor condena. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, quando nós nos achamos no direito de julgar o cisco que está no olho do outro. Querido, claro que nós podemos olhar aquilo que está errado e buscar ajudar a outra pessoa, o nosso irmão, a nossa irmã na fé, a melhorar. Mas isso eu me coloco com humildade, não como alguém superior, mas como alguém que também tem seus problemas e que nessa caminhada um pode ajudar o outro a crescer. Isso é ótimo, isso é salutar, isso é saudável, que nós possamos crescer uns com os outros, mas nunca achar que somos melhores um do que o outro. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, Paulo deixa essas palavras: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia.
Olha que interessante esse jogo de palavras, esse uso de palavras de Paulo. Aquele que julga, não é nem aquele que está, é aquele que acha que está, porque Paulo está dizendo, aquele que vive dessa forma, que acha que está e se descuida de si mesmo, muito provavelmente não está firme. Porque aquele que está firme, ele não está preocupado em ficar julgando os outros, ele está preocupado em ser suporte. Paulo, em outro trecho da palavra, diz que nós temos que suportar uns aos outros. E não é suportar no sentido de aturar. Eu tenho que aguentar esse irmão chato, né? Não é isso, querido. Mas é no sentido de dar suporte, de fortalecermos, de pegar aquele que está enfraquecido e você não vai ficar para trás. Você é muito importante para mim, você é muito importante para Deus. E nós não podemos deixar que as pessoas desanimem e não fazer nada. Então, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Olhe para si mesmo. Faça uma introspecção, faça uma autoanálise, faça como o salmista, Senhor, há em mim algum caminho mau. Tenha coragem de pedir que o Senhor mostre aquilo que está errado, e não só isso, mas de colocar-se diante do Senhor com humildade e pedir, Senhor, então me transforma, né? Eu quero melhorar. E, principalmente, quando você vir pessoas que estão falhando, ao invés de vir com atitude de julgamento e de morte, venha com oração, ore por aqueles que precisam. Então, pare de cuidar da vida do outro, no sentido de se intrometer. Se você for cuidar, que seja no sentido altruísta, de ter uma genuína preocupação, de querer o bem do outro, e ao invés de sair fofocando da vida do irmão ou da irmã, né, você gasta momentos de oração por aquele que precisa, que talvez está enfraquecido, que talvez de fato tenha um cisco no olho, né, e precisa da nossa ajuda e da nossa oração. Então, o que está em pé, cuide-se para não cair. Aqueles que estão firmes, eu não estou dizendo que você não está, talvez você esteja na posição de firmeza. Glórias a Deus se você está firme, mas permaneça, cuide-se, esteja atento, porque o inimigo das nossas vidas, que é o diabo, ele está constantemente tentando nos derrubar. Então, nós temos que estar atentos. Talvez não seja o fato de você cair, se afastar completamente do Senhor, mas de cair em armadilhas que vão machucar o seu coração, que vão te ferir, que vão denigrir a sua fama, né, o seu bom nome. Então nós temos que estar atentos. Quantos irmãos e irmãs na fé, infelizmente, caíram em situações de armadilhas do diabo? E é nesse sentido que nós precisamos, então, estar atentos. Quando nós cuidamos da vida alheia, nós nos distraímos e nos esquecemos de cuidar da própria vida. Quando nós estamos preocupados em bisbilhotar a vida do outro, nós nos esquecemos de olhar para nós mesmos, de ver aquilo que precisa ser transformado, de se colocar constantemente diante do Senhor, né? E como nós cantamos, que não sejam só cânticos e palavras, mas algo verdadeiro, transforma-me, Senhor, né? Nós cantamos, Senhor, renova-me, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Querido, tem que ser muito crente para cantar essa música, porque realmente tudo que há em nós precisa ser transformado pelo poder de Deus. Mas nós precisamos nos colocar diante dele genuinamente, que não seja só um cântico, mas seja realmente uma oração genuína, né? Então, fique esperto, fique atento, tenha cuidado, cuide da sua vida, para que você não se distraia e corra o risco de ficar para trás, para que não aconteça como as virgens imprudentes, que estavam tão distraídas que não tinham o azeite necessário para permanecerem firmes. E quando o noivo chegou, elas estavam correndo atrás de azeite, né? Estavam tão preocupadas com os afazeres da vida, que não perceberam que o noivo, que é Cristo Jesus, estava voltando. Em segundo lugar, grupo de pessoas que Jesus profere essas palavras, é para aqueles que não cuidam nem dos outros e nem de si mesmos. Né? Não que cuidar do outro seja melhor, né? No sentido ruim da palavra, mas tem pessoas que não cuidam nem do outro e nem de si mesmo, pessoas que vivem como se nada de mal fosse acontecer, pessoas que vivem numa espécie de cinismo, como se a vida fosse apenas uma sequência de dias e não houvesse um momento específico em que Cristo virá para julgar os corações, para separar o joio e o trigo, para levar aqueles que são seus, mas também para dizer para aqueles que o rejeitaram, apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Então há pessoas que infelizmente não se preocupam com nada e nem consigo mesmas, pessoas que não estão atentas, pessoas que estão tão distraídas que acham que a vida é somente festa, é somente festinha, é somente alegria. Neste texto,
Essas pessoas são retratadas como pessoas glutonas, ou ainda como libertinas, que vivem em bebedeiras e ansiedades da vida. Ou seja, pessoas que estão apenas naquela famosa frase, né? Eu quero é curtir a vida. Querido, claro que nós temos que curtir a vida, aproveitar a vida. Isso é um ensinamento de Eclesiastes para nós, mas do jeito certo. Tem pessoas que acham que curtir a vida é viver de forma libertina. Nunca tem regra, não tem limite para nada. Pessoas que acham que a vida se resume a simplesmente comer, beber, festejar, e que a vida é só isso. E a vida não é só festas. Nós temos momentos diferentes, etapas diferentes da nossa vida. Há momentos de celebrar, sim, mas há momentos de prantear, é o que Eclesiastes nos diz. Então nós temos que estar atento. E aqui nesse texto, é interessante que Jesus fala de pessoas que vêm dessa forma, associando comida e festas, né? Quase sempre isso é real. Muitas festas, você vê muita comilança, e aí geralmente regada, muito álcool também, né? E pessoas que vivem dessa forma, como se o mundo nunca fosse acabar, ou como se a vida não tivesse mais um dia seguinte. Em Lucas, capítulo 17, versículo 27, Jesus ele faz uma citação a respeito dos dias de Noé. Ele diz que nos dias de Noé as pessoas comiam, bebiam e se casavam, sem se preocuparem com o que estava acontecendo à sua volta. Por 120 anos Noé anunciou que haveria um grande dilúvio, e Noé estava ali, construindo a arca que Deus havia ordenado. Por todo aquele tempo as pessoas caçoavam, as pessoas se riam de Noé, as pessoas certamente zombavam dele, certamente houve dias muito difíceis para Noé, mas Jesus está dizendo que as pessoas achavam que nunca fosse acontecer, e um belo dia, a arca foi selada, a chuva começou, e quem estava de fora da arca pereceu. Cuidado para você não ficar de fora da arca. Esteja atento à sua vida. Há muitos que só pensam em festas. Há pessoas que, se forem chamadas para uma reunião de oração, passam a quilômetros de distância. Mas se for para um almoço, para uma festa, nunca falta tempo, né? Querido, eu quero dar aqui um puxão de orelha, mas com amor, no nome de Cristo Jesus. Há pessoas que não vêm mais para a igreja nesses dias porque não estão com medo da Covid. Eu sei que a gente tem que ter certa prudência, e acredite, a gente tem feito a nossa parte aqui. Nós temos seguido os protocolos exigidos pelas autoridades. Mas é interessante que em festa parece que não tem Covid. Estava vendo a comemoração ali das eleições, um monte de gente aglomerada, parecia que a Covid tinha sumido. E as pessoas estavam até brincando, né? Amanhã volta a Covid, tudo volta ao normal. Para a igreja tem Covid, mas para a festa não. Querido, onde está o teu coração? Cuidado com o teu coração. A palavra diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Onde está o teu tesouro? Porque é tão difícil as coisas para Deus, mas para as coisas do mundo é tão fácil. E muitas vezes parece que não existem problemas, parece que não existe pandemia mais, né? Então, está na hora de fazermos uma autoanálise, se você se enquadra nesse tipo de pessoa que eu estou citando. Meu querido, eu digo isso com amor, não com julgamento, mas peço a você que faça uma autoanálise e observe se não está na hora de você ajustar o teu prumo, o teu caminho, segundo o caminho do Senhor, para que você não corra o risco de ficar para trás quando Cristo voltar. Fique esperto, fique atento, tenha cuidado, cuide de sua vida, para você não ficar correndo atrás de festas, de preocupações, de ansiedades dessa vida, e se esquecer que Cristo está à porta e bate. Mas eu quero também deixar aqui uma palavra de ânimo, porque Cristo Jesus, quando Ele nos dá advertência, Ele quer dizer para que nós cuidemos de nós mesmos. Cuide de você mesmo. Como assim, pastor? Nós precisamos estar atentos à nossa vida, para que estejamos sempre em conformidade com os mandamentos do Senhor, enquanto esperamos o retorno de Cristo. Quero dar aqui alguns exemplos práticos. Primeira coisa, cuide de sua vida financeira. Uma das formas que nós podemos adorar o Senhor também é através do nosso bom testemunho e do nosso bom nome. A palavra nos mostra sobre isso, como é importante a boa fama, o bom nome, né? E quando eu cuido da minha finança, eu não apenas fico mais tranquilo, como também eu glorifico o nome do Senhor na praça. Na cidade, né? No comércio. Como é bom sermos conhecidos como pessoas que são bons pagadores, né? Pessoas que cumprem com o seu compromisso. Não se trata somente de finança, mas se trata de ter uma palavra firme. Jesus diz que o nosso sim tem que ser sim, e o nosso não, não. E o que passar disso provém do maligno.
ou seja, pessoas que não honram as suas palavras. Nós temos que honrar o santo nome do Senhor através de nossas atitudes. Cuide de seu casamento. Tem pessoas que estão tão preocupadas com o casamento do outro que não percebem que o seu casamento está desmoronando. Eu me lembro que eu li um livro de um pastor, Igreja Emocionalmente Saudável, o nome do livro, e ele falando sobre um momento que ele estava tão atarefado nas coisas da igreja que ele estava desapercebido com a sua própria família, e sua família em ponto de acabar, mas Deus teve tanta misericórdia e graça na vida dele que o tratou, renovou completamente, ensinou ele a agir da forma correta, restaurou aquela família, né? Então isso é um alerta para todos nós. Tem tantas pessoas que estão tão preocupadas com a vida do vizinho que simplesmente não estão percebendo se os seus companheiros estão felizes nesse relacionamento, se estão sendo bem cuidados, né? Eu gosto muito da palavra do Senhor quando diz o seguinte, fala para que as mulheres sejam submissas a seus maridos, mas diz também para os seus maridos amarem as suas esposas como Cristo as amou, e por ela, como Cristo amou a igreja, melhor dizendo, e por ela se entregou. Olha que responsabilidade. A esposa amar o seu marido, o marido amar a sua esposa, segundo a vontade de Deus, para que um casamento seja bem sucedido. Cuide do seu trabalho também, querido. Esteja atento, faça o seu melhor, honre o santo nome do Senhor também através do seu trabalho, para que você possa prosperar onde você está, na sua carreira profissional, para que você possa subir, né, de repente, na promoção que você tanto queria. E se você estiver distraído, não faz o seu papel, não cuida, há uma chance muito grande de outro vir e passar da sua frente. Eu me lembro que uma vez, uma pequena historinha a respeito de uma empresa onde havia um cargo de gerência vacante, né, um cargo ali aberto, e havia uma pessoa que estava naquela empresa há 15 anos e um outro que havia chegado apenas 6 meses. E o patrão reuniu e deu o cargo para aquele de 6 meses. O outro que estava ali há mais tempo ficou irado com aquilo. Mas como que o senhor faz isso comigo? Eu estou aqui há tanto tempo nessa empresa e o senhor não me deu essa oportunidade. E o patrão disse para ele, fulano, faz o seguinte, vai lá na quitanda e vê para mim o preço do abacaxi. E aquele homem foi e voltou, olha, não tinha abacaxi. Beleza. Perguntou para aquele que havia sido promovido, Beltrano, vai lá na quitanda e também vê para mim o preço do abacaxi. Ele foi lá, não tinha o preço do abacaxi, não tinha o abacaxi, melhor dizendo, né? Quando voltou, olha, patrão, não tem o preço do abacaxi, mas o preço da uva está tanto, a da goiaba está tanto, da banana está tanto. O senhor quer que traz alguma dessas coisas para compensar o abacaxi? O patrão olhou para aquele outro homem e disse, você entendeu agora? Às vezes nós somos tão medíocres nas nossas atitudes que perdemos oportunidades, não é porque não são nos dadas, é porque nós estamos distraídos. Estamos cuidando de outras coisas, ao invés de cuidar de nós mesmos, e perdemos oportunidades bastante concretas, né? Cuide da sua saúde. Querido, nós estamos no Novembro Azul. Eu quero dar aqui uma palavra especialmente para os homens. É muito importante cuidarmos da nossa saúde. Os homens muitas vezes pecam, são muito relapsos nessa questão. Vivem como se fossem homens de ferro, né? Iron Mans, e não cuidam de sua saúde. Não é à toa que existe um mês todo dedicado à saúde do homem. E, querido, você não é imortal. E eu te digo uma coisa, a sua família precisa de você vivo. Seus filhos precisam de pais, se você é pai. Se você é um filho, a sua família precisa de você também, querido. Então, cuide da sua saúde, você é muito importante. Faça a sua parte. Não adianta você viver de uma forma desregrada e achar que Deus vai te dar saúde eterna. Você tem que fazer a sua parte também. Então, cuide. Eu dou graças a Deus que na nossa igreja há todo um trabalho nesse sentido, uma busca pelo despertamento dos pastores para que cuidem de sua saúde também, né? Porque isso é muito importante. O trabalho pastoral é muito desgastante, é estressante e a gente precisa de um cuidado especial, né? A gente precisa analisar, precisa de um tempo de descanso, precisa ir ao médico também, ver se está tudo ok. Então faça o seu check-up, aproveite esse tempo, cuide de sua saúde, para que seus filhos tenham muitos anos da sua presença, né? Para que os seus filhos no próximo dia dos pais possam se alegrar e não apenas chorar com a perda. Mas acima de tudo, cuide da sua vida espiritual. Esteja atento, esteja pronto como as virgens prudentes. Não viva como se a vida fosse apenas o aqui e agora, mas entenda que há uma eternidade que nos aguarda, melhor dizendo, e essa eternidade, onde nós vamos passar?
depende de como agirmos agora, de como vivemos espiritualmente. Então esteja atento à sua vida espiritual, esteja pronto, fique esperto, tenha cuidado, cuide da sua vida, para que você possa desfrutar da eternidade na presença do Pai. Aquele cântico que eu citei no início, o rosto de Cristo, o autor também fala que um dia, falando a respeito do rosto de Cristo Jesus, ele diz o seguinte: um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Que você possa ver o rosto de Cristo Jesus com alegria, que você possa ser recebido no lar eterno do Pai, quando Ele vier para buscar a sua igreja. Mas para isso, querido, esteja atento, esteja apercebido. A volta de Cristo, a palavra de Deus nos diz que vai ser como um ladrão na noite, é algo repentino. Não vai ter um anúncio, semana que vem, não percam a volta de Cristo, grande estreia. Não vai ser dessa forma, querido. Mas Jesus já está avisando que a qualquer momento Ele pode voltar. Então esteja preparado, pode ser hoje, pode ser amanhã, e se for daqui a 100 anos, nós não estivermos aqui, nós vamos partir para os braços do Pai, através da morte, né? Nós somos eternos, né? Aqui, enquanto estivermos aqui, mas preparados. Muitos já partiram para a glória e estão já nos braços do Pai preparados. Então nós temos que estar sempre preparados para que seja qualquer momento que for o Senhor Jesus vier, nós estejamos com a alegria, com a expectativa de saber que iremos juntamente com Ele. Tenha azeite na sua lâmpada, tenha o Espírito Santo na sua vida, tenha cuidado para que você então possa estar preparado para quando Cristo voltar. Cuide de sua vida, querido, cuide de sua vida espiritual, cuide de sua família, cuide da sua caminhada com Cristo, para que você possa desfrutar com alegria do dia que Cristo vier para te buscar. Eu quero te convidar a fechar seus olhos nesse instante. Talvez você que está nos ouvindo agora, ainda nunca parou para pensar nisso, e está ouvindo essa mensagem, mas nunca se entregou a Cristo Jesus, tem vivido de forma desapercebida, e eu quero te convidar a fazer isso nessa noite. E se você já fez isso, já tem andado nos caminhos do Senhor, mas não está tudo ok, tem vivido de uma forma relapsa, tem se esfriado na fé, talvez até tem faltado a convivência com os irmãos, tem até mesmo cedido às tentações desta vida, eu quero te pedir, cuide da sua vida espiritual, volte para Cristo Jesus, deixe o caminho do mundo, não vale a pena, mas esteja firme em Cristo Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra que nos alerta, mas obrigado porque, embora seja uma palavra de alerta, também é uma palavra de amor. O Senhor corrige aqueles a quem o Senhor ama, e se o Senhor diz para estarmos atentos, para cuidarmos da nossa vida, olharmos e estarmos vigiando, é porque o Senhor quer que estejamos preparados para quando Cristo vier nos buscar, para que não sejamos pegos desprevenidos, mas que estejamos realmente preparados para que esse dia seja um dia de alegria. Sabemos que esse dia será terrível para aqueles que viveram desapercebidos, aqueles que não atenderam ao chamado de Noé, aqueles que não olharam para a arca, para os sinais da volta de Cristo, mas para aqueles que o receberam, para aqueles que se entregaram a Cristo Jesus, para aqueles que estão atentos, para aqueles que te buscam cada dia e pela Tua graça e poder são fortalecidos para permanecerem firmes. Esse dia será um dia de alegria, um dia de vitória. E Pai querido, que essa pessoa que me ouve, tanto que está aqui quanto que está ouvindo através da internet, possa crer nessa verdade, possa ser renovado, possa fortalecer-se no compromisso de permanecer firme e inabalável até o dia da volta de Cristo, porque esse dia será um dia da nossa vitória, o dia que tudo terá valido a pena, cada lágrima, cada dificuldade, cada batalha terá valido a pena, e a coroa que nos aguarda, Pai, é indescritível, a vitória que nos aguarda é indescritível. Assim, Pai, fortaleça a fé daquele que está abatido e gere fé no coração daquele que ainda não cria até aqui, mas que possa passar a crer agora e receber a salvação que há em Cristo Jesus. Assim nós oramos no nome de Cristo, nosso Senhor, Cristo vivo, o Cristo que morreu, mas ressuscitou e um dia virá para nos buscar. Amém.